Fala galerinha, eu sou o professor Maicon e hoje estamos aqui com o biólogo Leandro, cuidador do meliponário, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre as abelhas, que são do filo Artrópoda, da classe Insecta e da ordem Hymenoptera. Bom, as abelhas são os maiores polinizadores da Terra. Atualmente, existe cerca de 20 mil espécies pelo mundo e no Brasil, há aproximadamente 1.500 espécimes. Bom, Leandro, fala um pouquinho pra gente como que funciona a estrutura dessas colmeias. Bom, a estrutura basicamente é formada aqui por 4 repartições, que posteriormente a gente pode dividir a família. Aqui nessas duas primeiras repartições temos a família, propriamente dita, e aqui nas duas superiores temos a reserva de mel, no caso, que é uma abelha Apis mellifera, ela não tem ferrão. Quando vamos fazer a repartição da família, a divisão dela, nós retiramos a parte superior e a parte superior da melgueira, no caso. E juntamos as duas e temos duas famílias, que a gente multiplica ela no método artificial, no caso. A reprodução dela. Bom pessoal, todos sabemos que as abelhas também são consideradas como um bioindicador, né Leandro? Sim, sim. E com a chegada da soja na região, qual que é esse impacto dessa nova cultivar na nossa região? Bom, o impacto é negativo para as abelhas em questão, pois o soja, propriamente dito, ele é uma planta híbrida que se faz a autofecundação, não necessitando de uma abelha para fazer essa polinização. Então, com isso, os agricultores utilizam agrotóxicos para defesa de pragas e algumas doenças, né? E esse agrotóxico prejudica as abelhas em questão, ela é uma população geral de abelhas, entendeu? Sim, esse dado é muito importante porque uma pesquisa realizada esse ano no Brasil, no primeiro semestre foram adquiridas dados que mais de 500 milhões de abelhas foram mortas e todas diagnosticadas com um dos defensivos agrícolas utilizado na soja. É um problema que está presente na nossa região atualmente, né? E a tendência de expansão nesse quesito. E é necessário achar novos meios de cultivo ou gerar menos impacto, mitigar esse dano causado pelo agrotóxico. Bom pessoal, esse meliponário aqui é especificamente para abelhas sem ferrão. Isso, as meliponas. Também existem os apiários, que são para as abelhas com ferrão, né? São conhecidas também como as Apis mellíferas. E também existem outras espécies de abelhas, como as euglosines, que são abelhas especificamente para orquídeas. Também existem as eulaemas, não? Eulaemas, que são as mamangavas, né? Que são a famosa mamangava ou zangão, que são presentes principalmente nos cultivos de maracujá. Então todas essas abelhas têm uma importância para a natureza. E para a economia também. E para a economia. Muito bom. No sul, alguns criadores, eles cedem as suas colmeias, não? São alugadas. São alugadas para as grandes propriedades para fazer essa polinização. Porque hoje em dia, como a gente já havia falado da questão da soja, da mortalidade dessas abelhas, as abelhas na natureza estão diminuindo. Bom, Leandro, essa alocação de colmeias, elas também podem ser enquadradas como uma polinização forçada, não é mesmo? Exatamente. Já que a taxa de abelhas na natureza está diminuindo ano a ano, há necessidade de se trazer as abelhas para o cultivo. No caso, isso acontece muito no plantio de maçãs para a polinização dessas frutas. Então, esse assunto, abelha, polinização, antigamente eles não tinham um foco tão grande, mas com essa diminuição dessa taxa de abelha na natureza, esse assunto veio à tona, porque a gente não podia mais deixá-lo de lado. E é importante lembrar também que essas abelhas possuem um dia. O Dia Internacional da Abelha é comemorado no dia 3 de outubro, não é mesmo? Isso, para todos nós lembrarmos da importância dessas abelhas para o mundo todo, não somente para um local.
porque sem as abelhas não existe um alimento. Uma maçã, uma banana, todos esses alimentos estão ligados com essas abelhas. Diretamente com as abelhas. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. E obrigado pela atenção.